Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso bendito Redentor, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não implica necessariamente na ausência de conflitos, mas sobretudo a paz que nos conscientiza de que agora em Cristo Jesus não há mais alienação, não há mais separação, não há mais abismo. Agora nos aproximamos ousadamente diante de Deus, salpicados pelo sangue de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o caminho que Ele nos consagrou, por meio de sua morte na cruz do Calvário, nos concede o doce acesso à presença do nosso Senhor. Por isso, louvamos o seu santo nome e exultamos diante de tão incomensurável graça com a qual Ele nos acolheu para o louvor da sua glória. Convido você a, neste momento, tomar a sua Bíblia, se acomodar em seu sofá, em sua cadeira de balanço, quem sabe aí na sua rede, e meditarmos na palavra de Deus. Convide os seus familiares, seu cônjuge, seus filhos, e vamos nos deleitar na palavra de Deus. Vamos apreciar a voz do Senhor, que altissonantemente ecoará, reverberará, desde a Sagrada Escritura até os ouvidos do nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe preciosamente com a palavra desta noite. Eu quero, portanto, ler juntamente com você o texto no Evangelho que São João escreveu. No capítulo 15, São João, capítulo 15, e o verso 26. João 15, verso 26. Diz-nos assim a palavra de Deus: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Oremos uma vez mais, para que o Senhor fale ao nosso coração. Bendito Senhor, em tua presença, rogamos que tu nos instrumentalize nesta noite, além de concordarmos com a oração do teu servo, o irmão Erasmo. Rogamos que tu nos use, se compadeça e fale ao coração do teu povo, exortando, consolando e edificando, renovando a esperança em nosso coração, uma vez que a nossa esperança, ela é bendita, imaculada. A nossa esperança é eterna. Ela se fundamenta e se explicita na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos está numa porção da Escritura, ou está inserido numa porção do Evangelho que São João escreveu, que narra-nos os últimos momentos de nosso Senhor Jesus Cristo ante a sua morte substitutiva, vicária na cruz do Calvário em nosso favor. É a última ceia. Ele se reúne com seus discípulos no cenáculo para celebrar a Páscoa, onde revela-lhes o verdadeiro significado da Páscoa que foi instituída ainda no livro do Êxodo, no capítulo 12, por ocasião da saída dos filhos de Israel da escravidão no Egito. Quando o próprio Deus ordena a Moisés que as famílias hebreias, ainda no cativeiro, sacrificassem um cordeiro, comessem juntos, e o sangue do mesmo fosse salpicado nos umbrais de suas portas. Aquele cordeiro imolado, ainda no Egito, apontava para o Cordeiro de Deus, que haveria de ser imolado em nosso favor. O Cordeiro de Deus que haveria de padecer pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que levou as nossas feridas, que sofreu o nosso castigo e nos trouxe a paz que excede todo entendimento, a paz que configura um elemento imprescindível e presente na vida daqueles que são redimidos e adentram pelas portas do reino de Deus. Jesus está reunido com seus discípulos. A sua morte era iminente. E então ele passa a despedir-se dos seus discípulos. Ele passa a despedir-se dos seus apóstolos. O ambiente, de certa forma, é fúnebre, porque Jesus claramente afirma que ele não estaria mais entre eles. No entanto, embora a sua partida fosse iminente e os discípulos estão tomados pelo espanto, pela surpresa e pela tristeza que permeava os seus corações diante das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, docemente, acende em seus corações a chama da esperança. A esperança de que, embora ele precisasse ir, de que era necessário ele ir para o Pai, ele haveria de enviar-lhes o outro Consolador, o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que haveria de guiá-los, que haveria de instruí-los, que haveria de habitar neles, e que haveria, sobretudo, de capacitá-los ao testemunho da verdade, ao testemunho do Evangelho, ao testemunho de Cristo,
Era o Espírito Santo que haveria de soprar sobre suas vidas, encorajando-os, fortalecendo-os, animando-os a serem testemunhas poderosas, ousadas e eficazes para transmitirem e proclamarem o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que renova, o Evangelho que vivifica. Sem a obra do Espírito, sem a graça do Espírito, sem a presença e sem o poder do Espírito neles e através deles, eles jamais poderiam cumprir os desígnios de Cristo para as suas vidas, o chamado para o qual Deus em Cristo os vocacionou, de serem testemunhas de Cristo, de serem mártires de Cristo. E a porção do texto que nós lemos trata-nos desta verdade, insere-nos nesse contexto. O Senhor então consola-lhes. Já no capítulo 14, no verso 1, Jesus dirige-se aos mesmos dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O texto grego nos remete à ideia de que Jesus está dizendo-lhes: continuem crendo em Deus, continuem crendo em mim. A perca, na verdade, não seria uma perca, na verdade seria um ganho. O que entristecia e turbava o coração dos discípulos é que Jesus estava novamente, uma vez mais, dizendo-lhes: eu devo ir, é necessário que eu vá, eu vou partir para o Pai, é necessário que eu vá, e eu vou preparar-vos o lugar. Continuem crendo em Deus, continuem crendo em mim. As trevas se avizinham, as trevas se aproximam, mas a luz da graça de Deus, a luz do triunfo de Cristo haverá de brilhar fortemente, poderosamente, sobrepujando as trevas, triunfando sobre a morte e nos concedendo o triunfo, a vitória que Ele consumou-nos na cruz do Calvário. Mas era necessário que Ele fosse, para que fosse enviado o Consolador, o outro Consolador, o Espírito da verdade, para que estivesse com os discípulos, para que os guiasse, para que os instruísse, para que os vivificasse, para que lhes concedesse a capacidade, a aptidão de obedecer os mandamentos de Cristo. Mandamento estes que o próprio Jesus lhes instruiu ainda no cenáculo, no Evangelho, conforme São João escreveu no capítulo 13, verso 34, a seguir, Jesus explicitou este mandamento do Evangelho. Este mandamento que permeia a experiência de todos aqueles que foram acolhidos por Deus, de todos aqueles que foram invadidos pelo amor de Deus, de todos aqueles que foram tomados pela graça de Deus, arrancados das trevas e transportados para a luz do seu amor. Em João 13, 34, palavras do Senhor Jesus explicitam este mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
A verdade, amados irmãos, como disse John Stott, a vida cristã sem a obra do Espírito seria inconcebível. Sem a presença do Espírito, a vida cristã não é possível. Porque é o Espírito Santo que nos anima, é o Espírito Santo que nos arranca da sepultura do pecado, no qual eu e você estávamos sepultados. É Ele que nos arranca dessa sepultura, nos vivificando, nos dando uma nova vida, e continua em nós, nos soprando o hálito vivificador da sua graça, para que nós sejamos transformados de glória em glória, e assim sejamos moldados à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a graça do Espírito, sem a obra do Espírito, sem a presença do Espírito, sem o sopro do Espírito, a vida cristã seria inconcebível. Do início à consumação plena da experiência cristã, o Espírito Santo é o agente, é a pessoa divina que está nos compelindo a uma nova vida e nos moldando a esta nova vida em Cristo Jesus. Ele que nos tira da morte, das correntes que nos aprisionavam ao primeiro Adão, e nos vivifica, nos moldando ao último Adão, que é o nosso bendito Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos liberta da lei do pecado e da morte. É o Espírito Santo que nos molda a imagem de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, amados irmãos, não há vida cristã sem a graça do Espírito, sem a presença do Espírito nos vivificando e nos conduzindo nesta nova vida, para a glória de Deus e para a nossa bem-aventurança. Mas o que esse texto que nós lemos nos ensina sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus? Bem, há 4 verdades sobre esta questão que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. A primeira verdade diz respeito à processão do Espírito. Qual é a origem, se é que nós podemos usar esse termo? Pois nós estamos falando não de uma energia, não de uma força impessoal, mas nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo, que é Deus com Deus. Assim como o Filho é Deus de Deus e Deus com Deus desde toda a eternidade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Mas o testemunho das Escrituras, o ensino das Escrituras sobre a pessoa do Espírito Santo, nos é revelada nesse texto, de forma singela, mas verdadeira. Fala-nos aqui o próprio Senhor Jesus, o nosso bendito Redentor, que o Espírito Santo procede do Pai. Procede de Deus. Ora, na economia da Trindade nós falamos que ao Pai pertence a paternidade, que ao Filho pertence a filiação e que ao Espírito Santo pertence a processão. O Espírito Santo procede do Pai. Esse é o testemunho das Escrituras. Esse é o testemunho do texto. Percebam o que o texto diz. Observe comigo, atente para o texto.
A palavra de Deus assim nos diz: quando, porém, vier o Consolador, o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito Santo, ele procede do Pai. O Espírito Santo vem do Pai. O Espírito Santo é dádiva do Pai. Ah, meus amados irmãos, não há dádiva mais gloriosa, não há dádiva mais preciosa para a igreja do que o próprio Deus nos doando de si mesmo para habitar em nós, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, eu gosto de pensar, amados irmãos, no âmbito da Trindade, da tripessoalidade de Deus, dizendo que o Pai é Deus para nós, o Filho é Deus entre nós, é Deus conosco, e o Espírito Santo é Deus em nós. O fato, amados irmãos, é que a palavra de Deus nos ensina que o Espírito é uma dádiva que procede do Pai. Isso não significa, amados irmãos, que o Espírito Santo tem uma origem num sentido de que ele fora criado. De forma alguma. Em nenhum texto da Escritura nós vamos encontrar este ensino. Pelo contrário, nós devemos entender, amados irmãos, que a Bíblia, ela usa a linguagem humana e, portanto, é limitada, é paupérrima, é pobre para descrever ou para definir aspectos da pessoalidade e da obra do ser divino. Mas o texto claramente nos diz que o Espírito, que o Consolador, que é o termo que Jesus usa para se referir à pessoa do Espírito Santo, o Paráclito divino, ele procede do Pai, ele é da parte do Pai e, portanto, ele é uma dádiva do Pai para a sua igreja. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Se a processão do Espírito está vinculada ao Pai, se ao Espírito pertence a processão, o mediador do Espírito é Cristo Jesus. Observem que as palavras de nosso bendito Redentor ecoam altissonantemente, dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei. É Cristo quem envia. Lembremos-nos das palavras do profeta João Batista, em Mateus capítulo 3, quando ele diz acerca de Jesus: ele vos batizará com o Espírito Santo. Porque é Cristo quem envia o seu Espírito, é Cristo quem batiza-nos com o Espírito. E o Espírito Santo na Bíblia Sagrada também é chamado de o Espírito de Jesus, de o Espírito de seu Filho, de o Espírito de Cristo. É o Espírito de Jesus, porque é enviado por Jesus. Ele procede do Pai, mas por meio do Filho, como disse o pai da igreja, Santo Agostinho. Ele procede do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, dadivosamente, mas nos é dado, nos é concedido, nos é enviado pelo próprio Filho de Deus, por Jesus Cristo, o nosso bendito Redentor. Um texto paralelo a este
Ainda no Evangelho de São João, no capítulo 14, e o versículo 26, diz-nos assim a palavra de Deus: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Observe, amados irmãos, na parte A do versículo 26, que Jesus diz: Ele enviará em meu nome. O Pai haverá de enviar, e de fato enviou-nos, o Espírito Santo em nome de Jesus. É por meio de Cristo Jesus que o Espírito Santo vem até nós. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que eles não estariam órfãos, eles não estariam sozinhos, porque um outro Paracleto. Enquanto Jesus esteve entre eles, Jesus quem os consolava. Deus Filho era o consolador entre eles, mas um outro Consolador haveria de ser enviado. É uma outra pessoa, mas é o mesmo Deus, pois o nosso Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e é Deus nos concedendo Deus, é Deus enviando Deus, é Deus dadivosamente, graciosamente, compartilhando de si mesmo, doando-se para a sua igreja. Ele não nos doou apenas o seu Filho, que foi imolado no madeiro, mas Ele nos doou o seu Espírito, o Espírito da verdade, para estar conosco, para nos guiar, para nos instruir, para nos renovar, para nos animar, para nos encorajar, para nos capacitar, para o serviço, para o testemunho, para o louvor da sua glória, para o louvor do seu santo nome. Mas percebam, há uma terceira verdade nesse texto, acerca da pessoa e da obra do Espírito, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A natureza do Espírito. Observe o verso 26, Jesus está dizendo: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Observe, irmãos, que aqui nós encontramos uma verdade acerca da pessoa do Espírito Santo. Revela-nos aqui Jesus a natureza do Espírito. Ele chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. E assim revela-nos, irmãos, a natureza do Espírito. Não há engano, não há sombra nem variação, não há incertezas, não há mentira. Este Espírito que procede do Pai por meio do Filho é o Espírito da verdade. Que gloriosa lição nos concede esse texto. Que preciosa lição nos concede esse texto da Escritura Sagrada. Eu convido você a observar ainda no verso 26, quando Jesus, no início do texto, diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade, amados irmãos, porque ele procede da verdade e por meio da verdade.
Quem o envia é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, este que é enviado pela verdade é também o Espírito da verdade. Mas há uma quarta verdade acerca da natureza, da pessoa e da obra do Espírito que esse texto nos ensina. É a obra do Espírito. O texto nos ensina acerca da processão do Espírito, do mediador do Espírito, da natureza do Espírito, mas também da obra do Espírito. Observem as palavras de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amados, aqui está revelado a nós um dos aspectos da obra do Espírito Santo. Ao ser enviado pelo Filho, da parte do Pai, o Espírito Santo veio a nós para dar testemunho da verdade, para testificar acerca de Cristo. É por isso que São Paulo diz, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ninguém diz Jesus é o Senhor, se não for por meio do Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos revela quem Jesus é. É o Espírito Santo que testifica acerca da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos da ocasião em que Jesus está com seus discípulos reunidos, com seus apóstolos. Eles estão chegando de uma jornada evangelística. E então Jesus pergunta-lhes: o que dizem as pessoas acerca de mim? E eles começaram então a dizer: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros chegam a dizer que tu és João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. E de repente, Jesus então, mais uma vez dirige-se a eles, mas agora a pergunta, ela já não é mais genérica, ela é particular. E vós, o que dizeis que eu sou? Ou o que pensais que eu sou? E então há um silêncio, um silêncio no colégio apostólico. Tomé se cala, Mateus se cala, Bartolomeu também está calado, Tiago, João, estão todos calados. O silêncio assalta-lhes. Eles não sabem o que dizer. E de repente, Pedro rompe o silêncio que permeava aquele momento e que assolava o ambiente, com a incerteza, com a dúvida, provavelmente. E então Pedro ousadamente rompe o silêncio e diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E então Jesus diz-lhe: Simão, filho de Jonas, quem te revelou isto
não foi a carne e nem o sangue, mas quem te revelou foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo quem te revelou. Ah, meus amados irmãos, ninguém conhece a Deus como o próprio Deus. E ninguém revela a Deus como Deus a si mesmo se revela. É o Espírito Santo, portanto, que nos revela quem Jesus é. A parte da revelação do Espírito, do testemunho do Espírito. Cristo é um grande profeta. Cristo é um Espírito iluminado. Cristo é um mestre da moral. Cristo é um revolucionário sociopolítico da Palestina no primeiro século. Mas para o Espírito, e para aqueles que recebem o testemunho do Espírito, o Espírito da verdade, este profeta de Nazaré é o próprio Deus feito gente, é o próprio Deus em carne e osso, é o próprio Deus encarnado. Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é a verdade da verdade, Ele é o verbo de Deus, Ele é o eterno, Ele é quem sustenta o cosmos pela palavra do seu poder, Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, mas é também o carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré, é o filho de José e de Maria, é irmão de Tiago e João, é nosso irmão, porque ele se identificou conosco na encarnação, ele se fez gente da nossa gente. O todo gracioso, o todo poderoso Deus estava em Cristo, e em Cristo Jesus se identificou conosco, e quem nos revela, quem testemunha, quem testifica dessa verdade no íntimo do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Mas veja, amados irmãos, esse texto fala-nos que o Espírito Santo testifica acerca de Jesus, dá testemunho de Jesus. Mas aqui, nesse texto especificamente, revela-nos o texto apenas um aspecto da obra de Cristo. Há outros aspectos da obra do Espírito. Melhor dizendo, o texto revela que o Espírito dá testemunho de Cristo, dá testemunho de Jesus, mas essa é apenas uma faceta da obra do Espírito Santo. Olha no verso 17 do capítulo 14 do Evangelho que São João escreveu. Disse assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Outra obra do Espírito é habitar o crente, é habitar o nosso íntimo. O Espírito é Deus que o mundo, que o cosmos não pode contê-lo, mas Ele habita em nós. Que paradoxo gracioso, que paradoxo maravilhoso nos ensina a palavra de Deus. Aquele que os céus são o seu trono e que a terra é o estrado dos seus pés, Ele habita em nós, Ele habita na igreja, como nos diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, e que sois o templo e a morada, a habitação do Espírito de Deus. Mas veja, diz-nos o texto também no verso 26 de João 14, que Ele nos ensinará todas as coisas. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará. E nos ensinará
os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo. Porque no verso 21 do mesmo capítulo, João 14, diz-nos assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amados irmãos, este mandamento, ele é acolhido por nós e obedecido através da obra graciosa do Espírito Santo em nós. Ele nos convence. Ele nos convence da verdade. Ele nos guia na verdade. No capítulo 16, versículo 8, versículo 7, Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É o Espírito Santo, através da obra poderosa e graciosa que Ele opera em nós, que nos convence que somos pecadores, que constrange o nosso íntimo, iluminando a nossa mente, outrora entenebrecida pelo pecado, para compreendermos quem de fato nós somos, que somos pecadores e que estávamos alienados de Deus, e sem Cristo nós nada somos. Ele nos convence do pecado, nos convence da justiça, a justiça que não é encontrada, que não tem origem em nós, nem nos nossos méritos, nem nas nossas ações, nem mesmo nas nossas obras, mas a justiça de Cristo, a justiça do Evangelho, revelada na pessoa de Cristo, e do juízo. Do juízo que se evidenciará contra aqueles que rejeitaram a Cristo e permanecem na incredulidade. No versículo de número 13 do capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz ainda assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. É obra do Espírito Santo nos guiar na verdade, é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo nos anunciar as coisas que hão de vir, por meio da palavra de Deus. É obra do Espírito Santo glorificar a Cristo. Olha o verso 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Amados irmãos, nem Deus glorifica a si mesmo. Que coisa maravilhosa nos ensina a palavra de Deus. O Espírito Santo nos é enviado, e ele vem não para dar testemunho de si mesmo, mas para dar testemunho de Cristo. Não para glorificar a si mesmo, mas para glorificar a Cristo. Você, diante dessa verdade, irmãos, nós nos constrangemos, porque vemos muitas das vezes homens buscando a sua própria glória, míseras criaturas, buscando a sua própria glória, e o próprio Deus, o Deus Espírito,
que nos é enviado da parte do Pai por meio do Filho, vem não para testemunho de si, não para glorificar a si, mas para glorificar a Cristo. Ele me glorificará, diz o Senhor Jesus. Ele me glorificará. A obra dele é glorificar a Cristo, é glorificar o Filho, é dar testemunho do Filho, é apontar para o Filho, é nos conduzir ao Filho, e na mesma medida o Filho, ao receber-nos do Espírito, nos conduz ao Pai. Que gloriosa verdade! Portanto, meus irmãos, o Espírito procede do Pai por meio do Filho. O mediador do Espírito é Cristo. A natureza do Espírito é a verdade. E a obra do Espírito é testemunhar de Cristo, glorificar a Cristo. Que Deus muito vos abençoe.